Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 23 de julho, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Projeto de deputado blumenauense exige certidão criminal para novas contratações no setor público do Estado. Muros de unidades de educação do município poderão ser utilizados para exploração de publicidade. Trânsito sobre o viaduto do Badenfurt na BR-470 ainda não tem data para ser liberado. DENIT fala em até o final do mês. 100 duplas devem participar da edição deste ano do Risoto do Bem. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O dia amanhã pode ter mais sensação de frio. Isso porque a atuação de uma área de baixa pressão associada a uma corrente marinha deixa o tempo mais fechado na região, evitando que a temperatura aumente no decorrer do dia. Assim, o amanhecer pode ter temperatura mínima de 12 graus e a máxima não deve passar de 15 graus. Segundo a previsão do Alerta Blue, essa situação deve se estender nos próximos dias. Na sexta-feira, o dia ainda tende a ser mais fechado, com temperatura máxima ficando em torno de 19 graus. O sábado também deve ter mais nebulosidade, com inclusive previsão de chuva a partir da noite. E o domingo tende a ser de instabilidade durante todo o dia. A circulação de motos elétricas, bicicletas elétricas e patinetes tem aumentado nos últimos meses aqui em Blumenau. O volume cada vez maior deste tipo de veículo circulando entre veículos e pedestres requer atenção redobrada. Ontem, agentes de trânsito registraram 3 acidentes envolvendo scooters. Um foi no início da manhã na rua 7 de setembro, outros 2 no final da tarde, um na rua 7 de setembro e outro na General Osório. 3 pessoas tiveram de ser conduzidas ao hospital para avaliação de ferimentos. O uso de ciclomotores, as chamadas scooters, é regulamentado pelo CONTRAN. É exigido registro, licenciamento e habilitação. O prazo para regularização vai até 31 de dezembro. Já a condução de bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos devem ter regulamentação dos municípios. Em Blumenau, o uso ainda não foi regulamentado. Quem passa pela região do viaduto do Badenfurt, na BR-470, aqui em Blumenau, deve se perguntar por que o trânsito sobre o viaduto não é liberado. Aparentemente, a obra está concluída sem trabalhos mais no local. A última informação era de entrega da obra na próxima sexta-feira, dia 25, mas não há confirmação de data. Aliás, esta não foi a primeira data que o DENIT prometeu entregar a obra, já que o viaduto deveria ter sido entregue dia 11 de julho. Questionado, o órgão informou que a entrega deverá acontecer ainda neste mês de julho, porém não informou o motivo do atraso. A entrega, que ocorreria dia 25 de julho, teria a presença do ministro dos Transportes. Não se sabe se um possível encaixe na agenda dele poderia estar ocasionando todo esse atraso. A obra do viaduto do Badenfurt faz parte do lote 3 da duplicação da BR-470. A estrutura recebeu um investimento de 44 milhões de reais e contempla 4 pontes, um viaduto, além de 1,5 km de marginais, calçadas e acessos. Segundo o DENIT, as obras no viaduto do Badenfurt estão em fase final de construção.
Atualmente, os trabalhos estão focados nos acabamentos, como calçadas, guarda-reio e sinalização, especialmente na saída da antiga concessionária Santa Clara, no quilômetro 57. Os muros das unidades de educação de Blumenau poderão ser utilizados para a exploração de publicidade. Um projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores, autorizando a exploração da parte externa. Porém, a negociação deve envolver exclusivamente o investimento em segurança da unidade escolar. As empresas interessadas deverão fornecer equipamentos como sistema de alarme, botão do pânico, câmeras de vigilância e portão com fechadura eletrônica. A proposta também proíbe veiculação de qualquer tipo de publicidade voltada para crianças e adolescentes. O projeto é de autoria do vereador Gilson de Souza e precisa ser aprovado em redação final antes de ser encaminhado para a sanção ou não do prefeito Egídio. O deputado Napoleão Bernardes apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que proíbe a contratação por órgãos estaduais de pessoas condenadas por crimes sexuais, inclusive em ambiente digital, contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos. A proposta quer ampliar o rol de vedações legais já existentes e reforçar os mecanismos de controle do processo de verificação que antecede as nomeações. Atualmente, os contratados não são submetidos a um procedimento rigoroso de averiguação dos antecedentes criminais, devendo apenas declarar por autodeclaração que não se enquadram nas restrições previstas em lei. Napoleão quer tornar obrigatória a apresentação da certidão negativa criminal como requisito para a efetivação da contratação. Já pensou em transformar um hobby em serviço? Vender algo que você faz que gosta tanto? Pode ser aquele dinheiro extra para você começar a sua reserva, já que o salário muitas vezes não tem sobrado aí no final do mês. Ou, quem sabe, investir em capacitação para abrir novas portas, poder te preparar para ser promovido no trabalho e ganhar mais responsabilidades e aumentar o salário também. Quem se antecipa não é surpreendido. Pelo contrário, está preparado. Isso é sabedoria. Pensa nisso, viu? Até a próxima quarta-feira com mais dicas. Janarísio participa todas as quartas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. A Receita Federal libera amanhã a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Em Santa Catarina, o lote deve contemplar mais de 378 mil contribuintes, que vão receber um total de 424 milhões de reais. O pagamento será acreditado na quinta-feira da semana que vem, dia 31. 100 duplas devem participar da edição deste ano do Risoto do Bem. O evento beneficente chega à 8ª edição, com o objetivo de arrecadar mais de 150 mil reais. Toda a arrecadação do evento deste ano será destinada a 2 projetos sociais eleitos por votação popular: o Colégio Militar Feliciano Nunes e o Projeto Encantar. Ao todo, são 200 duplas que prometem trazer muitas novidades para o público. Tem novos sabores, estamos em fase de elaboração ainda do cardápio, né? Até final do mês, aí pelo dia 1, dia 2, nós devemos ter o cardápio pronto. E até lá tem uma boa variação ainda, tem muita gente que não se definiu os sabores. 2 shows de 2 bandas, a banda Dona Ninfa e o Deco Dal Ponte, que vai já é tradicional ele nos brilhantar com a sua apresentação, né? Ele e família. Nós temos espaço Kid, nós temos todas a serviço de bar completo, temos um bom chopp, temos um bom vinho, a Pérgola vai nos atender com vinho esse ano de novo.
estamos bem servidos. A 8ª edição do Risoto do Bem vai acontecer no dia 14 de agosto, a partir das 6 da tarde, no setor 2 do Parque Vila Germânica. Os ingressos estão à venda ao custo de R$ 75. Crianças até 10 anos não pagam e entre 11 e 13 pagam R$ 40. Mais informações, inclusive os pontos de venda, podem ser obtidos no Instagram do evento, que é @Risoto do Bem Blumenau. Olá, Jorge, um abraço para você, um abraço também para o amigo ligado com a gente aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte. Hoje nós teremos rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, mas antes deixa eu falar da Sul-Americana, porque ontem 2 brasileiros se despediram. O Vasco empatou em casa com o Independente Del Valle e a equipe do Independente avançou de fase dentro da competição. Já o Bahia perdeu lá em Cali para o América pelo placar de 2-0, também se despediu. Quem garantiu classificação ontem foi o Central Córdoba, que venceu o Cerro Largo por 3-0. Hoje a bola volta a rolar, Palestina e Bolívar, Grêmio e Alianza Lima, e a equipe do Once Caldas enfrenta o Bulo. São os jogos que acontecem hoje pela Copa Sul-Americana de Futebol. Ontem nós tivemos a abertura da rodada da Série B, o Operário 3, Atlético de Goiás 0. O Atlético do Paraná empatou com a Ferroviária de Araraquara 1-1. Atlético e Curitiba também empataram 1-1. E o Vila Nova venceu o CRB por 2-0. Hoje nós teremos a sequência da rodada com um catarinense em campo que está em campo nesse momento. A Chapecoense está enfrentando o Volta Redonda em Chapecó, na Arena, neste exato momento. Amanhã tem Criciúma e Avaí, a gente destaca também aqui no Jornal de Blumenau. Jorge, a Série A do Campeonato Brasileiro, nós temos aí com 2 jogos em andamento, Fluminense e Palmeiras, Ceará e Mirassol. Em instantes tem bola rolando para Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro que é o líder do Brasileirão. Às 9h30 da noite serão 3 jogos, Vitória Sport do Recife, Bragantino e Flamengo, Santos e Internacional de Porto Alegre. Amanhã apenas um jogo pela Série A, Juventude e São Paulo se enfrentam. Tá certo, Jorge? Amanhã a gente destaca aqui toda a movimentação da quarta-feira de futebol pelo Brasil e pelo continente sul-americano. Tchau, tchau. A seguir vamos falar de como os problemas do cérebro afetam as emoções. A gente volta já já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto.
São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo a médica Daniele de Lara. Nós vamos falar hoje sobre como os problemas do cérebro afetam as emoções. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com você. Doutora Daniele, para começar, gostaria que a senhora explicasse de que forma o cérebro regula as nossas emoções. O cérebro é o nosso comando principal, né? Ele regula tudo, incluindo as emoções. Então o cérebro, através das informações que ele recebe, o ambiente em que nós estamos, a situação que nós estamos vivendo, né? Nossas experiências passadas também, e através de informações do próprio corpo, os nossos hormônios, a pressão que nós estamos naquele momento, o açúcar do nosso sangue, entre várias outras, ele junta essas informações e aí ele vai demonstrar uma emoção. Se eu estou num ambiente que, para mim, com as experiências prévias que eu tenho, um ambiente agradável, eu terei emoções agradáveis. E o oposto da mesma forma. Então, o cérebro, ele sempre age em conjunto com informações que vêm de fora, mas também que estão dentro do nosso corpo. Quais são as principais regiões do cérebro ligadas ao controle emocional? O cérebro é bastante complexo em relação a isso. São várias estruturas, mas uma muito importante é a amígdala cerebral, né? Outra estrutura muito importante são os lobos frontais, que vão nos dar aquele controle do que é socialmente aceitável, né? Em algumas culturas é socialmente aceitável, algumas situações, em outras não. Então essas seriam as principais regiões que são responsáveis pelo controle das emoções. Problemas neurológicos, como tumores ou lesões, podem mudar o comportamento ou a forma como a pessoa sente e expressa as suas emoções? É muito interessante essa pergunta. Quando nós temos uma lesão no cérebro, né, vou usar essa expressão, pode ser um tumor, uma inflamação, um machucado, um ferimento por uma batida da cabeça, entre várias outras formas que a gente tem de lesões no cérebro. Nessas regiões, o que vai acontecer é que o cérebro não vai funcionar da forma mais adequada, né? Então vai começar a expressar as emoções de forma diferente. Então, como que o paciente pode, né, experimentar ou passar por uma situação dessas? Então, às vezes é uma pessoa que sempre foi muito tímida, né, muito reservada, e de repente ela começa a ter um comportamento exagerado, vou dar exemplos bobos, mas ri muito alto num ambiente público, começa a ter gastos, né, compras que não são compatíveis com a sua conta bancária e muito menos com o seu comportamento habitual, né? Comportamentos de agressividade. Então, dependendo do tipo de problema e da região que está afetada e quanto ela está afetada, essa pessoa terá um ou mais sintomas que podem se manifestar dessa forma. Então, essa mudança comportamental das suas emoções pode indicar algum problema? Podem, né? O que deve fazer com que a gente fique de olho aberto, mais atento? Quando essa mudança de comportamento, né, ou das emoções, e aqui a gente pode falar sintomas de depressão, então aquela pessoa que está mais quietinha, a gente pensa, deve estar deprimido, né? Ou que está muito ansiosa, muito chorosa, vem associado a sintomas físicos. Então, começou a ficar muito quietinha, não quer mais conversar, não quer sair de casa, e junto com isso uma dor de cabeça frequente que a pessoa nunca teve, né? Ou começou a ter vômitos de repetição, ou a visão começou a ficar turva. Então, sempre que esses sintomas forem repentinos, diferentes do habitual, especialmente junto com algum sintoma físico, é importante que a gente dê uma olhada com um pouquinho mais de carinho nessa situação. No atendimento na clínica, conversando com alguns pacientes, a senhora já percebeu isso? Sim, é notório isso? Inúmeras situações. Então, pacientes tratando depressão, 1, 2 anos, até descobrir um tumor no cérebro,
ou pessoas que começaram a ficar muito eufóricas, como eu estava comentando, e o marido ou a esposa, poxa, ele sempre foi tão reservado, agora está mais comunicativo, mas quando a gente observa é um comunicativo também muito exagerado, né? Importante ressaltar, né, que isso que nós estamos conversando são exceções. Não é que toda pessoa que fica deprimida ou toda pessoa que fica muito ansiosa tenha uma lesão física no cérebro. Não é uma regra. Exatamente. Às vezes é uma alteração mesmo da mente, que a gente diz, né? Do funcionamento. Mas é importante conversarmos e sabermos que isso existe, para que a gente possa ficar de olho e conversar com o nosso médico. Quais as doenças neurológicas, doutora, mais comuns que costumam ter impacto no estado emocional da pessoa? As doenças neurológicas mais comuns são os tumores cerebrais, que causarão esse tipo de sintoma. Então, nós temos tumores que vão machucar essas áreas, vão apertar, comprimir, inflamar e, portanto, vão atrapalhar o funcionamento normal dessa região. Mas existem alguns tipos de tumores do cérebro também que produzem hormônios, que afetam a produção dos nossos hormônios. Nós temos no cérebro um centro produtor que chama hipófise. Às vezes esse centro produtor pode ficar bagunçado, bagunçar essa função hormonal e aí também ter impacto no nosso comportamento. Um exemplo natural disso, que é da natureza, é quando a mulher, por exemplo, começa a entrar ou está na TPM ou está no período de perimenopausa, em que ela fica mais irritada, né? Às vezes mais agitada, mais chorosa. Isso é da nossa natureza, mas é um exemplo para as pessoas entenderem. Imagine você ter um tumor que bagunça muito mais esses teus hormônios, né? Não apenas na mulher, no homem também. Então isso pode ter uma repercussão emocional do comportamento. Traumas cranianos podem levar a distúrbios emocionais ou de personalidade? Muito interessante, podem, né? Aí nós estamos falando de uma situação diferente, porque um trauma é uma coisa aguda, ela é súbita, ela é rápida. A pessoa está bem, subitamente bate o carro, ou é atropelada, né? Ou leva um tiro. Então, a gente já não vai ver essa mudança naquele momento. Nós primeiro vamos perceber as alterações ali do acidente, de repente ficou em coma ou ficou sem mexer um braço, uma perna. Porém, ao longo do tempo, é possível observar alterações do comportamento em especial, né? Quanto mais grave é o acidente, o trauma do crânio, ou seja, quanto mais alterações a pessoa tem naquela horinha ali do acidente, maior é a chance de haver uma alteração do comportamento. E é importante que as famílias saibam disso, porque é muito comum no consultório o paciente vir e a família vir junto e falar, doutora, não quer mais fazer nada, não quer mais sair de casa, não quer, né? Entender que faz parte do processo, que nem sempre será uma sequela definitiva e que a gente precisa então trabalhar em conjunto com o médico desse paciente para que ele possa oferecer as ferramentas para ter uma perspectiva de melhora. E como a neurocirurgia, doutora, pode ajudar em casos em que alterações cerebrais afetam as emoções? A neurocirurgia tem um papel muito importante nesse caso, que é o papel de tentar tratar, curar as doenças que causaram essas alterações, né? Então, como a neurocirurgia pode atuar? Removendo um tumor que está apertando essa região, machucando essa região. No caso de um AVC, que é um exemplo que pode acontecer também, teve um derrame cerebral, formou um coágulo de sangue ali no cérebro, a neurocirurgia pode remover, evacuar esse hematoma, né? Então, a neurocirurgia vai ter esse papel, junto com a neurologia, de identificar o que está sendo a causa, qual é o problema principal e quais são as técnicas, tratamentos que nós temos, que hoje são vários, ainda bem, né? Para resolver esse problema da forma mais eficiente possível. Há exames que permitem detectar mudanças cerebrais ligadas ao comportamento emocional? Existem exames, né? E ainda bem eles estão cada vez mais acessíveis. Se nós pensarmos fazer uma ressonância aqui na nossa região 15 anos atrás, existia uma certa dificuldade, né? Atualmente, o acesso aos exames de imagem, tomografias e ressonâncias se tornou muito mais próximo da nossa realidade. Isso facilita em dois sentidos. Primeiro, que a gente faça o diagnóstico, mas mais importante do que isso, que nós façamos um diagnóstico mais precoce, mais cedo, porque quanto antes você identificar um problema, menos complexa vai ser a solução, né? Quais são os exames que a gente pode usar? Tomografia, ressonância,
eletro da cabeça, exames das veias e artérias do cérebro, que nós chamamos de angiografias, e assim por diante. Então, para cada caso, nós teremos uma investigação específica, mas existem vários exames que nos permitem identificar e, mais importante do que isso, planejar como nós vamos resolver. Bom, de um modo geral, né, esses sintomas emocionais são reversíveis com o tratamento dos problemas neurológicos? Geralmente sim, mas depende da causa e do tempo, né? Então, me corta o coração quando eu recebo um paciente que me diz que há 2 anos está assim, com esses sintomas e ninguém desconfiou, porque é claro que a chance de melhorar é muito menor do que um paciente que está há 2 meses. Mas de uma forma geral existe sim, porque a maioria, agora falando dos tumores do cérebro, a maioria deles não é maligna, a maioria deles é benigna, ou seja, é uma lesão que se você remover com sucesso, resolveu o problema. Então, se a gente conseguir tratar e remover o problema, a chance disso melhorar é muito maior. Por isso que eu repito, quanto antes nós descobrirmos o problema, melhor é a perspectiva de uma cura, de uma resolução. O que as pessoas podem fazer, doutora, para preservar a saúde cerebral e emocional? Legal. Obrigado por me dar essa oportunidade de falar isso, porque muitas vezes as pessoas esperam assim uma vitamina, né, uma pílula mágica, aquele remédio que só a doutora tenha o segredo. O que a gente precisa fazer? Primeiro básico, cuidar que todo mundo sabe, mas às vezes a gente finge que não sabe porque exige um certo esforço, uma certa dedicação. Cuidar da saúde, né? Tudo aquilo que faz mal e nós estamos cansados de escutar. Sedentarismo, então vamos praticar atividade física, não fumar, né? Evitar a bebida alcoólica, cuidar do peso, com o seu médico, fazer exames frequentes, exames básicos, né? Saber como está o açúcar do seu sangue, a sua pressão arterial. Se você tem um histórico na família de alguma doença neurológica, procure um especialista para já fazer uma investigação, fazer exames, para ver se no seu caso isso também existe, se existir, como tratar antes de dar sintomas. Então, aquele cuidado do dia a dia com a saúde é a chave para a gente prevenir ou tratar da melhor forma possível as lesões dentro do nosso cérebro. Doutora Daniele de Lara, muito obrigado pela participação da senhora e as orientações para a nossa audiência. Agradeço essa oportunidade e um abraço a todos. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê por aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.